Saudações e votos de um bom dia. Mais uma vez voltamos para sintetizarmos as cinco provas que partilhamos, tanto Abraão estando numa situação de ser provada por Deus, para prepará-lo para a maior prova. Então, estamos a falar de cinco primeiras provas antes de chegarmos à quinta prova. É interessante falar entre os versículos, o capítulo 12 a 17. Estamos a falar do capítulo 12 a 17, estamos a falar do livro de Gênesis, para aqueles que já estão a acompanhar as cinco publicações que nós fizemos. No entanto, queríamos ressaltar que no intervalo entre os capítulos 12 a 17, onde ocorrem as cinco provas de Adão, o capítulo-chave na descrição da vida de Abraão é o capítulo 17, porque é o capítulo onde Deus e Abraão fazem um acordo, ou fazem uma aliança, ou um concerto. E é um concerto que depois é selado. Portanto, é chamado, o capítulo 17, de capítulo do concerto. É o capítulo-chave, como podemos dizer. Se nós formos a ver a relação dos capítulos 12 a 16 com o capítulo 17, ali nós poderemos ver que há uma relação intrínseca entre esses capítulos, dado que no início Deus vai monitorando. Aqui estamos a trazer um conceito novo que nós não falamos dele ao longo dos dias. Deus vai monitorando a vida e o crescimento da fé de Abraão depois de tê-lo chamado do Ur da Caldeia. Então, uma das perguntas que possa nos fazer melhor perceber é por que Deus esperou até o capítulo 17 para fazer este concerto ou acordo ou aliança formal com o Abraão. Uma das várias perguntas que nós poderemos trazê-las é para fazer este contrato formal foi necessário, de facto, aferir se o grau de fé de Abraão havia atingido a níveis nos quais podia-se partir para um acordo. Porque o acordo de Deus, uma vez feito, ele é um acordo eterno. É por causa disso que Deus é bastante atencioso neste elemento. É por isso que não o fez no capítulo 12, logo após a chamada, ou no capítulo 13. Não é? Porque Abraão ainda não se encontrava, ainda não se mostrava preparado ou com uma fé amadurecida que permitisse que Deus partisse para fazer um acordo. Quero trazer um paralelo que acontece nas empresas quando se contrata alguém. Logo após a contratação de alguém para exercer algumas atividades lá remuneráveis, não se começa por um contrato definitivo. Começa-se por um contrato eventual. Então, é ao longo deste contrato eventual que o empregador chega à conclusão se vale a pena contratar este indivíduo ou não. Então, Deus também queria que a aliança fosse o fator decisivo na vida de Abraão. Então, tinha de ser um concerto eterno, como nós já nos referimos.
É um concerto que passa de geração em geração. Para que isso se realize, Abraão tinha que crer. Era necessário que Abraão tivesse uma fé robusta ou amadurecida no Deus de aliança. Era importante que ele o amasse de todo o coração. As coisas que Deus prometeu a Abraão parecem, do ponto de vista humano, porque é óbvio que sempre que nós abordamos em relação a Deus, a única referência que nós temos é sobre os humanos, porque nós vivemos entre humanos, não é? Então, partimos deste princípio da relação humana e, a partir daí, aferimos aquilo que poderia ser uma relação com Deus. O texto de Neemias, nos seus capítulos 9, 7 a 8, é bastante importante para compreender que Deus queria que, ao longo deste período todo, se pudermos ver, logo após a sua chamada, ocorre o evento da fome que o faz descer para o Egito, e depois vai uma sequência de situações que tendiam a provar aquilo que era a vida de Abraão. Tudo isto tinha como objetivo principal o fortalecimento da fé de Abraão. É por causa disso. Se o propósito dos capítulos 12 a 16 visa o fortalecimento da fé de Abraão, então de que meios Deus se utilizou para alcançar aquele propósito? Portanto, ele, ou Deus, usou dois meios. O primeiro, revelou-se a Abraão como Deus, apresentando-se a ele, para por meio dessa revelação, Abraão conhecê-lo e conhecê-lo bem, para que a base para a confiança estivesse estabelecida. Também podemos trazer um exemplo entre pessoas ou seres humanos. As pessoas conhecem-se e depois estabelecem uma base para que por meio dessa base haja confiança e passam a melhor se conhecer. Então, sempre na vida confiamos em que julgamos digno dessa confiança. Mas isto só acontece quando há bastante conhecimento da vida do próximo. Então, foi desta forma que julgamos como humanos que Deus primeiro estabeleceu a confiança entre si e Deus, pois era importante que, ao estabelecer a aliança fosse eterna. E para isso era bastante imperioso que houvesse uma relação de intimidade entre Abraão ou entre Deus e Abraão. Bom, mas isso só acontece quando há bastante conhecimento, quando as pessoas trilham caminhos juntos. Pois é difícil confiar a um estranho para uma vida. E era importante que Deus tivesse intimidade com Deus por forma que... Era importante que Abraão tivesse intimidade com Deus por forma a que ele tivesse confiança e que igualmente merecesse também a confiança de Deus. No livro de Jó, capítulo 10, 5, nós podemos ver uma grande verdade que lá se encontra, que também fala de base para relações sociais ou para relação de negócio. Então, para isso é preciso que haja conhecimento ou apresentação, conhecimento, confiança. Quando as pessoas pretendem fazer negócio, primeiro precisam de
conhecerem-se, não é? Aliás, precisam de apresentação e a apresentação passa necessariamente por conhecerem-se mutuamente e no meio desta relação uma confiança é bastante importante para tratar de negócio. Se para negócio é importante que haja a apresentação, conhecimento e confiança, para com Deus também não podia ser diferente. Portanto, foram estes passos que Deus seguiu ao tratar com Abraão. E temos já a narrativa de 5 aparições de Deus a Abraão antes do concerto ser assinado e selado. E podemos encontrar onde se encontram estas revelações. No capítulo 12, versículos 1 a 3, no capítulo 12, versículos 7, no capítulo 13, 14 a 18. Todo o capítulo 15 e 17, versículos 1 até 21. Então, estas passagens todas tinham como finalidade a certificação por parte de Deus para que partisse para o concerto ou para a aliança. O segundo meio de que o Senhor Deus se serviu para fortalecer a fé de Abraão foi tomar a fé já existente e crescente e fazê-la operar crescendo, desenvolvendo, como acontece com os atletas que precisam de crescer e desenvolver a sua musculatura para que ela fique cada vez mais robustecida à proporção que são exercitados. Então foi desta forma que Deus tratou Abraão, como também acontece no que diz respeito aos atletas. Assim, para fortalecer a fé de Abraão, Deus o chamou. Fê-lo usar e desenvolver a fé que já possuía. Deus conduziu Abraão a situações que exigiam o exercício da fé. Portanto, essas experiências são chamadas provas de fé, conforme nós mencionamos já as 5 provas. E há 5 delas entre os capítulos 12 ao capítulo 16. E são tanto aqueles todos que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar. Assim, estamos preparados para passarmos para a maior prova que Deus faz para com Abraão. Desta forma, eu quis prepará-los para introduzi-los, não é, para a prova maior a partir das provas menores que foram ocorrendo ao longo da história no intervalo dos capítulos 12 até o capítulo 16. Até já, para falarmos da maior prova. Obrigado.